violência pode ser mental, pode ser estar a ofender a pessoa, também pode ser física, que a física obviamente se vê. Violência mesmo, exatamente como a palavra diz, ou seja... Quando começa uma relação, as pessoas têm de assumir que têm confiança uma na outra. Abuso, falta de confiança... E mesmo assim ela continuava a dizer que ele a tratava bem e continuaram juntos. Baseia-se especialmente na confiança e exato. Muitas vezes as pessoas calam-se para si porque acham que é amor na relação. Ela se falava com um rapaz... para a outra pessoa, porque a outra pessoa não tem o direito de fazer aquilo que supostamente não tem direito de te marcar ou de te aleijar sequer. A violência na relação não se limita apenas a pessoas adultas, independentes, que mantêm relações conjugais sérias. Prova disso é a existência cada vez mais evidente e preocupante do fenómeno da violência no namoro na adolescência. Hoje em dia é uma coisa bastante fácil de acontecer e as pessoas é como se nem se apercebessem que aquilo já aconteceu, só se apercebem sempre mais tarde, quando já está feito. É assustador ouvir hoje em dia a violência no namoro, porque primeiro é uma fase muito bela da vida que tem que ser vivida da melhor maneira possível e impensável falar em violência. Junto deste público mais jovem, é possível identificar atitudes de aceitação da violência, a desculpabilização dos comportamentos das pessoas agressoras e a intolerância da perda. Vai-se então prolongando a situação, acabando por entrar num ciclo de violência repetitiva, tornando-se cada vez mais difícil sair de uma relação dependente e agressiva sem o devido apoio. A violência no namoro não é um problema raro, nem distante do nosso círculo pessoal, social e até profissional. Pelo contrário, é um fenómeno que tem vindo a aumentar no número de ocorrências e em termos de consequências. Começou pela amizade. Pessoalmente, eu já tive alguma experiência em relacionamentos passados sobre estes assuntos, por isso este assunto sempre foi uma coisa que eu tive bastante medo de voltar a acontecer e nós sempre falámos os dois bastante sobre isso, que é muito importante que exista a separação da vida dele e da minha vida e que não podemos interferir nisso. Estudos recentes em Portugal revelam que a violência nas relações afetivas é cada vez mais precoce. 1 em cada 4 jovens em Portugal já foi vítima de violência no namoro. No ano passado, ocorreram um total de 74 denúncias de situações de violência no namoro vividas diretamente ou testemunhadas por terceiros, o que corresponde a uma média mensal de cerca de 6 casos. Na maioria dos casos, os agressores são namorados das vítimas, que sofrem desde ameaças de morte à necessidade de receber tratamento médico e, num caso extremo, a necessidade de serem hospitalizados. Então antes era como se fosse um mar de rosas, estás a ver? Estávamos sempre bem, era o meu amorzinho para aqui e para ali, até que começou os primeiros sinais para mim, quando estava na relação, foi não podes sair de casa. A dizer logo que eu não podia sair sem ela. O segundo sinal foi a começar aos palavrões comigo, tipo a ofender, estás a ver, faltar respeito. E depois o último sinal foi morraças, murros, pontapés. Depois palavrões, ataco, sempre a tentar controlar a minha vida, para onde eu ia ou deixava de ir, a controlar as minhas redes sociais, sempre. Não passava mais tempo nas minhas do que nas dela. É normal que entre um casal de namorados surjam conflitos, mas é importante saber diferenciá-los das situações de violência, pois numa situação de violência poderá agravar conforme o passar do tempo. Os conflitos surgem em diversas ocasiões e resolvem-se através do diálogo e da procura conjunta de soluções. Não há que temer os conflitos, pois eles ajudam a construir uma relação saudável para os dois. Começou tudo pelo controle. Foi uma relação muito complicada porque foi da parte dos dois. Criou-se uma espécie de uma relação de dependência em que uma pessoa magoa e depois a outra pessoa também. Por isso foi mais complicado, porque os comportamentos eram dos dois lados. O namorado que controla as saídas da namorada, que controla a maneira de vestir, que está sempre numa crítica constante, quer andar sempre atrás dela para onde quer que ela vá. Isto são tudo comportamentos agressivos. Os ciúmes, na maioria dos casos, são usados como uma arma para controlar o companheiro, mas muitas vezes são interpretados como provas de amor e preocupação por parte do agressor. As manifestações excessivas de ciúmes
têm como objetivo manter a vítima dependente do companheiro, deixando-a num estado de vulnerabilidade, onde caso a vítima se oponha, será ameaçada, chantageada e possivelmente também vítima de violência física. Porque aquilo é tão normal entre eles que já não se apercebem que aquilo é uma violência. E depois tenho medo que, à medida que o namoro cresça, que aquelas palavras sejam cada vez mais graves, cada vez mais fortes e que se tornem consensuais. Não devemos deixar que o nosso espaço seja invadido pela pessoa que diz gostar de nós, porque de facto, se a pessoa gosta de nós, não nos agride, não nos bate, não nos humilha. Ensinaram-nos a vida toda que um dia encontraremos uma pessoa muito especial e que o amor, por si só, pode transformar o outro. A ideia do amor romântico pode fazer com que a vítima fique cega sobre as erradas situações na sua relação. O mito do príncipe encantado faz com que a vítima apenas veja no agressor a sua parte positiva, desvalorizando os maus tratos. Ele tratava-a mal e mesmo assim ela continuava a dizer que ele a tratava bem e continuaram juntos sempre. A violência pode assumir diferentes formas, podendo estas ocorrer em simultâneo ou não na mesma relação de namoro. As tipologias de violência mais prevalentes são, na maior parte dos casos, a violência verbal, seguida da violência psicológica, do controlo, da perseguição, da violência social e, por fim, da violência física e sexual. O tipo de violência foi mais psicológica, física não, mas lá para isso ter acontecido não significa que tenha menos importância. Quando eu estudava, não se falava assim destas coisas e achava-se muito mais normal um namorado e uma namorada dar um empurrão e a rapariga ou o rapaz até caírem e achar que isso não era violência. E é! São muitos os casos onde a vítima afirma gostar do namorado, não querendo terminar o namoro, mas apenas a violência sofrida, assim como acredita conseguir mudar a atitude da pessoa agressora. Em muitos dos casos, é normal o casal partilhar o mesmo grupo de amigos, pelo que a pressão social pode representar um importante fator de permanência na relação. Ela jogava muito comigo no psicológico. Vou agora mesmo parar, confia em mim. Um gajo quando gosta de uma pessoa gosta. Eu gostava mesmo dela e dava-lhe oportunidades. E dei-lhe 1, 2, 3, 4. Perdi as contas mesmo. Chegou um ponto em que eu já não sabia quantas é que lhe tinha dado. Com o ocorrer destas e muitas mais situações, a maioria das vítimas julga-se culpada pelas situações que estão a viver, sendo essa uma das estratégias utilizadas pela pessoa agressora, que costuma mostrar-se arrependida e carinhosa após a agressão. Como gostava dele e achava que ele também gostava dela, ela não percebeu esta violência toda em volta dela própria, que era uma pessoa inteligente, como vocês veem, ela era enfermeira, trabalhava na área da saúde, estava a fazer um mestrado, portanto, é como se tivesse ali um labirinto sem saída, não é? Mas felizmente que depois conseguiu sair desse labirinto. Numa fase inicial de ajuda de uma pessoa amiga ou familiar, pode ser crucial para que a vítima jovem fale e até peça ajuda para tentar sair da situação de violência em que vive e com quem tem de lidar sozinha. O contacto de um amigo ou familiar pode ser o início do fim da violência. Partia inicialmente para uma conversa e se não resultasse, teria que tomar outras medidas. Uma denúncia, provavelmente. Primeiro com eles e depois com as autoridades. Chamar a amiga à parte e falar com o professor isso. Fiz uma coisa imprudente, que foi ir lá e meter-me na situação. Deve de se ter em conta que o término da relação pode não significar o fim imediato da violência, pelo que as vítimas necessitam de muito apoio e acompanhamento assim que tomarem a decisão. Ajudar um amigo ou familiar que seja vítima de violência no namoro não significa ter de resolver pelos próprios meios a situação ou salvar a vítima. Enquanto psicóloga, eu deveria acionar os meios que estão ao meu dispor. Se for uma situação muito grave, inclusivamente falar com a direção da escola, falar com o titular de turma, falar com a pessoa agredida também em questão, para ver se de facto posso fazer estes contactos e acompanhar a vítima, neste caso. E quem diz acompanhar a vítima, se o agressor também for aqui da escola, encaminhá-lo para outra colega. Neste caso não poderia acompanhar agressor e vítima ao mesmo tempo. Os agressores muitas das vezes agridem, não é por acaso, não é? Porque também precisam de ajuda. E solucionava a situação dessa forma. A violência nas relações entre namorados ou entre pessoas casadas é um problema social e um crime público,
que afeta não só as pessoas diretamente envolvidas, mas toda a sociedade, pelas consequências que envolve. Somos todos responsáveis e devemos denunciar as situações de violência sempre que presenciamos uma.